Taiwan é uma pequena nação insular, localizada na Ásia Oriental, a 180 km do leste da China, com cidades modernas e um impressionante terreno montanhoso, sendo Taipei a capital do país. O sistema político é caracterizado por uma república semipresidencialista e com uma forte democracia. Taiwan é considerada um dos 4 tigres asiáticos, possui um elevado nível de liberdade econômica e é a 21ª maior economia do mundo, mesmo possuindo um território muito pequeno. A sua indústria de tecnologia desempenha um papel-chave na economia global. Nos últimos anos, tem havido uma tensão crescente entre a ditadura chinesa e o governo democrático de Taiwan. O embate se dá em torno da reivindicação da ditadura chinesa sobre o território taiwanês. Neste vídeo, mostraremos como a questão entre China e Taiwan está intimamente ligada com a derrocada do nosso atual sistema monetário baseado no dólar americano. O vídeo de hoje é patrocinado pela Morgantes Metais, uma empresa focada em oferecer metais e joias preciosas de alta qualidade a um custo acessível. No mundo de hoje, em que a perda do poder de compra se tornou uma constante, encontrar formas de preservar o seu patrimônio e se proteger das instabilidades geradas por políticas econômicas irresponsáveis se tornou uma necessidade básica. Ao longo da história, nenhuma classe de ativos mostrou melhor capacidade de realizar tal feito como os metais preciosos, e com a Morgantes Metais você descobrirá que comprar ouro e prata cabe no seu bolso, sendo a única no Brasil a vender barras de prata de 1 grama. Mais do que ouro e prata, na Morgantes você também encontrará joias diferenciadas, além de serviços como gravações a laser, purificação de metais preciosos e pedidos personalizados. Confira mais no site morgantes.com e use o cupom ECONOFÁCIL para ganhar 5% de desconto na sua compra. Todo o conflito entre China e Taiwan teve origem em 1949 com a Revolução Chinesa, quando os comunistas, liderados por Mao Tse-tung, tomaram o poder e deram início ao maior genocídio da história humana. Chiang Kai-shek, que governava a China desde 1927, refugiou-se com seu Estado-Maior e mais 2 milhões de chineses na ilha de Taiwan, conhecida anteriormente como Ilha Formosa, formando assim um governo autônomo e independente da China continental. A partir desse período, a China seguiu dividida em duas: a República Popular da China, sendo a parte continental, e a China nacionalista, ou Taiwan, a parte insular. Em 1954, Estados Unidos e Taiwan assinaram um acordo de defesa mútua que ficou conhecido como o Tratado de Defesa Conjunta Sino-Estadunidense, que garantia a intervenção militar direta dos Estados Unidos em caso de ataque a Taiwan. De início, Taiwan gozava de certos privilégios e tinha a preferência da comunidade internacional em detrimento da ditadura chinesa, até que em 1971, Taiwan, que foi uma das nações fundadoras da ONU, foi substituída pela China comunista no Conselho das Nações Unidas. Pouco depois, em 1979, os Estados Unidos decidiram encerrar unilateralmente o acordo que possuíam com Taiwan, após o governo de Jimmy Carter estabelecer oficialmente relações diplomáticas com a ditadura chinesa. Como consequência, os Estados Unidos mudaram sua embaixada de Taipei para Pequim, e o Tratado de Defesa Conjunta então foi trocado pela Lei de Relações com Taiwan, assinada no mesmo ano de 1979, e que estabelecia uma política deliberadamente vazia com Taipei, e que ficou conhecida como ambiguidade estratégica, a qual se abstém de indicar claramente em quais circunstâncias os Estados Unidos interviriam militarmente para defender a ilha. Após Xi Jinping assumir o poder, as tensões entre a China continental e a China peninsular têm crescido bastante. Xi Jinping tem destacado o desejo de anexar Taiwan ao governo da China, assim como fez recentemente com Hong Kong, outra região que possuía autonomia, mas que não resistiu às investidas autoritárias do ditador chinês. Sob a pressão crescente de Pequim, Taiwan tem se tornado cada vez mais diplomaticamente isolado, sendo excluído inclusive de instituições multilaterais como a ONU e a OMS. Por outro lado, ao longo das últimas décadas, a economia chinesa veio sendo sustentada em cima de uma gigantesca bolha de crédito. Entretanto, essa bolha parece ter estourado, e tal situação começa a colocar em risco a estabilidade econômica do país. Desde 2021,
a China vem presenciando uma série de problemas em seu setor imobiliário, que representa uma fatia significativa de sua economia, com grandes incorporadoras anunciando a sua incapacidade de cumprir com suas obrigações, seja em relação à entrega de novos imóveis, seja em relação ao pagamento de suas dívidas adquiridas dentro e fora do território chinês. Ao mesmo tempo, a situação demográfica da China tem chamado a atenção pelo rápido envelhecimento de sua população, devido a melhores condições de vida e a baixa taxa de natalidade provocada pela sua política de filho único. A queda da natalidade está entre os fatores de um problema que vem fazendo disparar os alarmes entre as autoridades chinesas. Em 2020, pela primeira vez em 50 anos, a população chinesa diminuiu ao invés de crescer, e isso tem se tornado uma autêntica bomba relógio que afetará em cheio o nível de crescimento econômico chinês nos próximos anos. Tendo em vista que potências em declínio tendem a demonstrar seu poder e sua autoridade através de conflitos bélicos, e nesse caso não apenas os Estados Unidos são uma potência em decadência, mas no atual contexto, a China também pode ser caracterizada como tal, e antecipando a possibilidade de que o crescimento e a ascensão da China tenham chegado ao seu pico máximo, a China deverá tentar iniciar um conflito armado contra Taiwan, e as consequências diretas desse conflito são para lá de perturbadoras. Se a invasão da Ucrânia pela Rússia perturbou os mercados globais de energia e causou uma escassez de alimentos em algumas partes do mundo, uma guerra envolvendo a China e Taiwan seria muito pior. Para se ter uma noção, antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, o comércio dos Estados Unidos com a Rússia era de 36 bilhões de dólares por ano. O comércio com a Ucrânia foi de 4 bilhões de dólares por ano. O comércio dos Estados Unidos com a China é de 656 bilhões por ano, e com Taiwan é de 114 bilhões de dólares. Combinado, o comércio dos Estados Unidos com a China e Taiwan equivale a praticamente 20 vezes o comércio dos Estados Unidos entre a Rússia e a Ucrânia. As mesmas interdependências existem entre a China, Taiwan e a maioria das economias avançadas do mundo. De acordo com reportagem do New York Times, a Rand Corporation estima que uma guerra envolvendo a China e os Estados Unidos reduziria o PIB dos Estados Unidos de 5 a 10%, o que seria a maior contração econômica americana desde a Grande Depressão, enquanto o PIB da China cairia entre 25 a 35%. Tal como aconteceu com a economia da Rússia após a invasão da Ucrânia, tamanha contração econômica da China seria resultado não somente dos danos diretos do conflito, mas certamente viria também das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e seus aliados. E esse é o X da questão. A principal dinâmica que sustentou a economia global nas últimas décadas foi a relação de interdependência entre a China e os Estados Unidos, que funcionava da seguinte maneira. Os Estados Unidos imprimiam seus trilhões de dólares e usavam esse dinheiro para comprar a produção de mercadorias da China, que por sua vez utilizava esses dólares provenientes de suas exportações para financiar a dívida pública americana através do mercado de títulos do Tesouro americano. Esse esquema funcionou durante décadas e assim a China acumulou um montante gigantesco de reservas alocadas majoritariamente em treasuries. Todavia, hoje, a China certamente sabe que ao invadir Taiwan, todo e qualquer ativo do país em dólar ou em euro será devidamente confiscado, assim como aconteceu com as reservas da Rússia. E sabendo disso, certamente a China não irá ficar parada, aguardando que as suas reservas de quase $1 trilhão em treasuries, além de outros ativos denominados em dólar, sejam confiscados. O problema é que hoje não existe alternativa. Não há um mercado tão líquido e tão abrangente quanto o mercado de títulos do Tesouro americano para absorver uma quantidade tão vasta de reservas. Apesar disso, a China vem reduzindo agressivamente a quantidade de treasuries em sua posse e acumulando outros ativos, principalmente o ouro. Simultaneamente, Xi Jinping tem afirmado repetidamente que a tarefa de libertar Taiwan não pode ser transmitida de geração em geração, o que demonstra a sua urgência. E estimativas tanto por parte dos americanos como por parte dos chineses apontam que a China deverá realizar uma invasão a Taiwan até o final desta década. Dadas as pretensões iminentes de uma invasão, torna-se óbvio que a China está buscando uma alternativa ao dólar. Nesse sentido, como demonstramos em um vídeo anterior, a China, em conjunto com a Rússia, está em um planejamento avançado para criar uma alternativa comercial ao dólar americano através da criação de uma moeda promovida pelos BRICS, que será atrelada ao ouro.
Se dará certo ou não, só o tempo dirá. Seja como for, a conclusão óbvia é que a China só invadirá Taiwan no momento em que a ditadura comunista não mais precisar do dólar americano e tiver uma alternativa monetária concreta, de modo que as sanções impostas pelo Ocidente mal sejam sentidas pela economia chinesa. Na prática, isso significa que quando a China decidir invadir Taiwan, é bastante provável que o dólar já terá perdido ou estará na iminência de perder a sua relevância e o seu status de moeda de reserva, pelo menos para a China e para uma grande parcela dos países do globo. E levando em conta o desejo iminente de Xi Jinping de invadir Taiwan, isso pode estar muito mais perto do que muitos imaginam. Se você gostou do conteúdo, então deixe o seu like, inscreva-se no canal e considere se tornar um membro do Econofácil. Assim você ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas.